Olá, meu nome é Jussara Teixeira, sou professora da disciplina de Aplicação Têxtil na Modelagem Criativa e hoje a gente vai conversar sobre os fatores ergonômicos dos tecidos. E por que a gente vai tratar sobre esse assunto? Porque na maioria das vezes a questão ergonômica ela vem muito vinculada ao fator modelagem e corpo, e o tecido acaba passando de coadjuvante nessa situação. Para isso, é muito importante que a gente compreenda os conceitos básicos do que é ergonomia. Então, a ergonomia, ela surgiu há bastante tempo e a proposta dela foi a estudar a relação entre o local de trabalho e o trabalhador, envolvendo ali os equipamentos e o trabalhador. Então, estudava-se ali a questão de posicionamento, altura de cadeira, altura das esteiras, para poder propiciar maior produtividade para a indústria. E Ida, uma das maiores pensadoras em questão de ergonomia, afirma que o foco está na relação entre o ser humano e o ambiente, e para isso envolve diversas disciplinas multidisciplinares. No campo do vestuário, Ida analisa como a roupa interage com o corpo, buscando garantir saúde, segurança, conforto, satisfação e eficiência para o usuário. E aí, sobre isso, essa questão de falar em segurança e conforto, isso é citado por diversos autores, incluindo Trancoso e Teixeira, que afirma que para desenvolver um vestuário é preciso considerar a interação do usuário com a roupa. Para isso, é necessário incorporar a ergonomia física. Nesse processo, é preciso conhecer de anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica. A ergonomia está vinculada a três qualidades básicas: técnica, estética e ergonômica. A qualidade técnica ela está vinculada a que proposta a vestimenta foi feita. Por exemplo, um biquíni. Ele foi feito para conseguir suportar, repelir a água e dar maior mobilidade para o banhista, por exemplo. Então, ele está cumprindo essa função? Então, é nesse sentido. A qualidade estética, ela já está vinculada ao prazer do consumidor. Por isso, ela tende a estar mais tendenciosa, vinculada à questão de tendência, né? A questão de cor, forma, qual é a tendência do momento, qual é o estilo do momento, né? O conceito do momento, na verdade. Então, ela está muito vinculada a isso. E aí já vem a questão ergonômica, que trata dessa interação do usuário com o produto, como que acontece essa relação. E essa relação ergonômica, ela envolve não só aspectos físicos, mas também aspectos psicológicos. Se o produto que está sendo construído, ele agrada ou não ao usuário. Porque esses fatores estão vinculados à questão de usabilidade do produto. A ergonomia, a questão da qualidade ergonômica, ela está muito vinculada à questão de usabilidade do produto. Se um produto ele não oferta conforto para o seu usuário, ele não vai ser usado. E aí, quando a gente fala de conforto, é bom a gente trazer o que é o conforto. Então, para Trancoso e Teixeira, o conforto é um estado composto pela ausência de dor e da harmonia de fatores fisiológicos, psicológicos e físicos entre o homem e seu ambiente. E esse conforto, ele pode estar dividido em 4 aspectos fundamentais. Esses aspectos são os psicoestéticos, ergonômicos, sensoriais e termofisiológicos. O conforto psicoestético, ele está ligado a uma percepção subjetiva, que está baseada na visão, no toque, na audição e no olfato do usuário. Por isso, está muito vinculada à questão psicológica de cada usuário. Por esse motivo, às vezes o que vai ser conforto para uma pessoa não será para outra, em função dessa questão muito particular de cada um, de como percebemos e sentimos o mundo.
Já a questão de conforto ergonômico, ela vai estar vinculada à questão da construção do vestuário em si. Então, tem ali a ver com a questão da modelagem, a escolha do tecido, a construção do vestuário como um todo ali, questão de recorte, aonde tem recorte, onde não tem, que tipo de maquinário que é usado, que não é. Por quê? Porque todo esse processo de construção do vestuário é o que vai dar a questão da vestibilidade da peça ao usuário. A peça que está sendo usada pelo vestuário propicia a ele fazer os movimentos que devem ser feitos no seu cotidiano para realizar suas tarefas ou não. Então, esse fator ergonômico ele está vinculado ali à questão da construção do vestuário e como essa construção é feita para dar mobilidade para o seu usuário. O conforto sensorial, ele está muito ligado ali à questão do tecido e a relação do tecido em contato com a pele. Então, o tecido ele pode relacionar com o usuário de duas formas. Primeiro, pela compressão. Então, ele pode ser um tecido que comprime mais ou não o usuário. E a outra proposta, né, a outra questão do tecido com relação ao usuário é a questão tátil relacionada ao contato com a pele. O quão confortável é aquele tecido quando está em contato com a pele. É um tecido macio? É um tecido agradável? É um tecido frio? É um tecido quente? Então, tudo isso é sentido pela pele. E o conforto sensorial, ele está vinculado a estas questões. E aí, nessa questão do conforto sensorial, a gente traz de novo aquela reflexão sobre a dor, o conforto ele está vinculado à ausência de dor. E aí o sensorial, ele traz essa questão do limite fisiológico do corpo, né? Na luz, no calor, na pressão e no movimento. Então, dependendo do que acontece, por exemplo, tô dirigindo, tô à noite e na minha pista contrária vem um carro. O quanto eu consigo, qual que é a minha tolerância para ficar olhando para o farol do carro que está vindo ao contrário, né? Instintivamente, quando esse carro se aproxima demais, a tendência que a gente tem é desviar o olho do foco de luz que vem no rosto da gente. E aciona, né, a visão da gente. Então, é esse limite de suportar. Quando a gente coloca a mão em algo quente, o quanto tempo eu consigo ficar com essa mão ali no lugar quente? Instintivamente por segundos e a gente já retira a mão para evitar que queime. Então, é uma questão sensorial que ela define o limite que o corpo consegue suportar aquela situação. E aí, quando chega nesse limite, a gente costuma dizer que a sensação fica dolorosa. E aí, a situação passa a ser desconfortável. Então, o conforto da ergonomia já não acontece. Então, analisando essa questão sensorial, né, da ergonomia, do conforto sensorial, a gente entende que o tecido é quem mais vai atuar nessa questão, porque é ele quem tem ali o contato com a pele. E para que um tecido ele tenha a questão ergonômica alinhada, ele precisa ter ali o seu estudo da biomecânica desses tecidos. E o que é esse estudo dessa biomecânica? Né? De acordo com Hamil e Knudsen, eles falam que a biomecânica é uma área que estuda o movimento e o efeito das forças incidentes no objeto. Então, tem a ver ali com a questão da compressão, do contato do tecido com o corpo e o corpo em movimento, o quanto de atrito isso tem e em quais lugares esse tecido está em atrito com o corpo, que são principalmente nas articulações, né? Locais em que a gente tem mais tecido adiposo. Então, são esses locais ali que o tecido sofre mais atrito. Então, precisa também fazer esse estudo da biomecânica do tecido para alinhar com as questões ergonômicas.
E aí, se a gente fala em estudar a relação do tecido com os movimentos corporais, obrigatoriamente a gente vai precisar compreender a anatomia do corpo, aonde que as articulações acontecem, como que elas acontecem, qual que é o grau de inclinação. Então, tudo isso a gente precisa entender para poder relacionar essa questão da biomecânica do tecido com o corpo. Então, para concluir essa primeira etapa, qual que é a relação da ergonomia com o vestuário? A ergonomia na modelagem, né, com o vestuário, ela trata da adaptação da roupa ao corpo humano, promovendo ali conforto, funcionalidade, por meio de um design que vai considerar a anatomia e também os movimentos naturais desse corpo. Então, em atenção a tudo que a gente viu até agora sobre ergonomia, a gente começa a ver agora mais a questão de tecido propriamente dita relacionado com o que a gente já viu. E aí, a gente precisa entender que cada tecido ele tem uma característica diferente. E ele é diferenciado na questão ergonômica conforme a percepção do usuário final. E eles são classificados conforme o fator de utilidade para o usuário final, que tem a ver ali com a questão de durabilidade, conforto, cuidado, e também tem a ver com a questão dos aspectos estéticos. Com relação ao fator durabilidade, esse vai estar muito vinculado às características das fibras mesmo. Está muito relacionado ali à propriedade da fibra em si. Então, vai ter a ver ali com a tenacidade, né, que é o quanto essa fibra é forte, a resistência à abrasão da fibra ou também do tecido, tá? Pode ser o quanto a fibra é forte para poder passar pelo processo de industrialização têxtil, né, formação do fio do tecido, ou também pode ser resistência à abrasão do tecido, o quanto que aquele tecido consegue sofrer de atrito para ser mais ou menos durável. A coesividade, que tem muito a ver ali com a questão da formação de peeling nas roupas, essa parte, o potencial de alongamento, o quanto que essa roupa tem de potencial de ser estirada e voltar de novo a seu estado original, flexibilidade, o quanto essa roupa é flexível para adaptar as formas corporais, o quanto que ela é maleável, então tem muito a ver com essa questão, e a estabilidade dimensional. Essa roupa, quando ela é submetida ao processo de lavagem, ela mantém-se na mesma configuração na qual você comprou, ou ela relaxa, não volta à forma como era. Então, como que é essa questão a relação da roupa, né, com o usuário? Falando do conforto ergonômico, esse vai estar muito vinculado à questão tátil e visual. E aí, pensando nisso e relacionando isso com o tecido, a gente vai analisar as características do tecido com relação à sua absorvescência, a hidrofobilidade, se é um tecido que segura ou que não segura a água, é um tecido que tem ou não condutividade elétrica, é um tecido que consegue reter ali a questão do calor, ou ele consegue expandir essa questão do calor para dar conforto térmico ao seu usuário. Ele é um tecido pesado, ele é um tecido leve, né? Considerando ali essa questão da densidade, e ele é um tecido alergênico ou não. Então, hoje, o algodão, ele tem tornado essa questão dos produtos alergênicos mais democráticos. Na maioria das vezes, a gente vê produto no mercado feito à base de algodão e considerado também aí como alergênicos. O fator cuidado, ele vai estar mais relacionado ao processo de conservação da peça, ao processo de lavagem, ao processo de passadoria. Então, ele está muito vinculado a essa questão. Por isso, considera-se a questão de elasticidade, o quanto que esse tecido consegue retornar ao seu
estado original, né? Considera ali a sua estabilidade dimensional também, porque às vezes quando a gente lava a roupa, ela pode encolher, ela pode torcer, ela pode esgaçar, então tem a ver com isso. A questão da inflamabilidade, que está relacionado ao quanto que esse tecido pode pegar fogo ou alguma coisa assim. Já a reatividade química, ela está vinculada aos produtos químicos que a gente coloca na vestimenta para poder fazer o processo de limpeza, né? Lavagem. Então, entra aí sabão em pó, entra água sanitária. Esses são os processos mais comuns. E na indústria têxtil, tem outros produtos que são adicionados ao tecido para que ele se torne mais confortável ao usuário. E também temos aqui a questão da tolerância ao calor, o quanto que esse tecido suporta estar no calor. Então, nós temos tecidos que a ação do sol sobre o tecido apodrece algumas fibras e o tecido acaba se diluindo, né? Então, a gente tem essa questão. Tecidos que carregam na sua composição a fibra de elastano, que essa fibra, quando exposta à ação do calor ou exposta demais ao sol, ela acaba por ressecar e o tecido perde a qualidade. Então, tem todas essas questões que a gente precisa ir avaliando. E aí tem as questões dos aspectos estéticos, né, que estão vinculados ali à questão visual, tátil do produto. E por isso entra nessa escala a questão de cor, absorção de pigmento, o quanto que a fibra tem, ou o tecido tem potencial para repelir a luz, né, repelir a cor do tecido, o quanto que o tecido tem capacidade de reter o material tintório dentro da sua fibra, a questão do brilho, quão lustroso é esse tecido, a questão da translucidade, né, se é um tecido translúcido ou se não é um tecido que tenha textura, que não tenha textura, é um tecido que traz uma capacidade de voltar ao normal, né? Quando você aperta a mão sobre ele, ele tem capacidade de voltar ao normal ou não? É um tecido que tenha bom toque ou não? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, cabe trazer aqui para vocês que esses aspectos estéticos são tão importantes que agora a gente vai tratar deles de uma forma mais detalhada. Por quê? Porque são aspectos em que interfere diretamente na percepção do usuário e também varia conforme cada tipo de usuário. Sobre a questão da cor, esse atributo da cor ele é estético, mas ele é a primeira coisa que um usuário percebe quando vai comprar ou vai usar uma roupa, né, um vestuário. Então, a cor, ela acaba sendo percebida primeiramente pelo usuário. Da mesma forma, a questão da afinidade com o corante já é uma questão física, né? O quanto que é aquele tecido ou aquela fibra, eles conseguem guardar o material tintório e para poder serem tingidos, por exemplo. Bom, em relação ao brilho, o brilho é a forma como a luz reflete sobre uma superfície. Então, tecidos mais lisos, eles tendem a refletir mais a luz, e tecidos mais ásperos, com textura, eles tendem a ficar fosco, porque eles vão refletir menos a luz. Então, como exemplo aqui, para um tecido com muito lustre, é o cetim, um tecido com menos lustre é o crepe, por exemplo. A translucidez é a transparência, é a capacidade que a luz tem de ultrapassar o tecido. Então, o quanto que a gente consegue enxergar do outro lado do tecido, né? Então, tem a ver ali com a questão de transparência. O caimento, ele está vinculado ao aspecto estético do tecido quando está suspenso.
Pode ser o corpo em si ou um manequim, que vai servir ali de estrutura para poder visualizar esse caimento do tecido. Então, nessa condição, a gente tem algumas características relacionadas a caimento, que é um tecido fluido, livre e flutuante. Então, a gente pode ter essas combinações de características para definir um tecido. A gente pode ter um tecido rígido e pesado, como por exemplo o tule. O tule é um tecido rígido, ele é leve, mas ele é rígido. E quando a gente fala em corpo do tecido, a gente traz aquela característica de um tecido ser leve ou ser encorpado. Então aí na figura tem até um vestido jeans que além de pesado, ele também é um tecido encorpado. Então, só para definir e distinguir as duas características, o caimento ele vai estar muito ligado ali à questão visual e ele geralmente ele é apreciado pelo sentido e o corpo já está mais numa questão tátil, se é leve ou se é pesado. A textura ela já está muito vinculada à questão tátil e visual do tecido ou da fibra, né? Então, eu consigo sentir, tanto olhando quanto encostando a mão, se uma superfície ela é áspera ou se ela é lisa ou se é macia. Então, visualmente, eu consigo perceber isso e isso pode ser confirmado na hora em que eu encosto a mão sobre o tecido. Então, eu trouxe aí os exemplos do soft, da seda e também de uma malha tricô de lurex. E aí, quando a gente fala nessa questão do retorno da espessura do tecido a seu estágio, né, original, a gente traz aquela questão do loft, né? Aquele tecido em que você aperta e quando você tira a mão, ele começa a retornar na espessura, na sua espessura original. Quais são esses tecidos? Toalha, soft, então matelassê, então são todos esses tecidos que a gente pode provocar esse estudo, né, sobre o retorno à espessura do tecido. E por fim a gente vai falar do toque, que o toque ele traz aquela sensação de um tecido nas mãos ou no nosso corpo, né? Então o toque ele pode ser definido ali como macio, quente, volumoso, áspero. Então tudo isso o toque ele vai conseguir identificar. Então, voltando àquela questão inicial, em que a proposta desse estudo é avaliar como que o tecido está relacionado aos fatores ergonômicos da modelagem, agora fica fácil da gente entender que a biomecânica do tecido ela precisa ser avaliada conforme a anatomia do corpo, para poder usar e desenvolver a modelagem conforme a biomecânica do tecido e também conforme os aspectos, né, de biótipo, de funcionalidade, de movimentação, sobre a questão ali anatômica mesmo do corpo. Então, a gente consegue fazer esse link entre esses três fatores no final dessa explicação. Estas são as referências utilizadas para desenvolver essa pesquisa, né? Essa discussão. E eu fico por aqui. Fiquem bem e até a próxima aula.